texto bíblico, Asenate foi a esposa de José, o governador do Egito. Ela era filha de Potífera, um sacerdote da cidade de On, no Egito. Neste vídeo, exploraremos a história de Asenate na Bíblia. Caso ainda não tenha se inscrito em nosso canal, faça isso agora e ative as notificações para receber atualizações sobre novos estudos bíblicos. Devido à sua escassa menção na Bíblia, poucas informações estão disponíveis sobre a história de Asenate. Seu nome, de origem egípcia, carrega o significado de pertence a Deus. Originalmente associado à divindade egípcia Nith, o nome de Asenate sugere sua conexão com o contexto pagão, sendo filha de um sacerdote egípcio. No panteão egípcio, Nith era reverenciada como a deusa da guerra e da caça. Além dessas atribuições, era reconhecida como uma divindade criativa e inventora, desempenhando também um papel na proteção dos mortos de acordo com a crença egípcia. Nith era considerada a criadora tanto de deuses quanto de seres humanos, e alguns relatos afirmam que ela teria sido a inventora do tecido. Sua representação mais comum era a de uma figura feminina, embora ao longo do tempo, devido à longa história do culto a Nith que remonta ao período pré-dinástico, tenha sido retratada em diferentes formas, como um escaravelho, uma coruja e até mesmo uma vaca, entre outras. Quanto à vida de Asenate, o que se tem conhecimento é que ela era filha de um sacerdote egípcio. O nome de seu pai, Potífera, tem uma conotação ligada ao deus Ra, significando dádiva de Ra. Ra, a divindade solar do Antigo Egito, evoluiu ao longo do tempo para se tornar uma das principais figuras veneradas na mitologia egípcia. Sendo filha de um sacerdote, Asenate pertencia à classe social mais alta no Egito, uma vez que os sacerdotes eram considerados representantes diretos do faraó. Normalmente, os filhos de sacerdotes egípcios eram preparados para seguir o caminho sacerdotal. No entanto, no contexto do Egito Antigo, era uma raridade que mulheres exercessem o sacerdócio, apesar de haver indícios de que talvez fosse uma possibilidade. O texto bíblico não fornece qualquer indicação de que Asenate também exercia o sacerdócio. O pai dela, como sacerdote, prestava serviço no templo da cidade de On, possivelmente sendo natural dessa localidade. On, que também era conhecida como Heliópolis pelos gregos, desempenhava um papel central na religião solar e estava localizada a aproximadamente 10 quilômetros da atual cidade do Cairo. Portanto, o pai de Asenate ocupava uma posição de destaque como sumo sacerdote no Antigo Egito. Asenate é mencionada na Bíblia devido à sua união com José, o filho de Jacó. O casamento entre Asenate e José aconteceu no contexto em que ele interpretou os sonhos de Faraó e foi nomeado governador do Egito, encarregado de liderar a nação durante um período iminente de crise. Conforme o relato bíblico, Faraó conferiu a José o nome Zafenate Paneia, cujo significado preciso permanece incerto. Posteriormente, o texto bíblico revela que foi Faraó quem escolheu Asenate para se tornar esposa de José. Entretanto, o texto não fornece detalhes sobre os motivos ou a maneira pela qual Faraó tomou essa decisão. Naquela época, José tinha aproximadamente 30 anos, conforme mencionado em Gênesis capítulo 41, versículo 46. A menos que haja outros casamentos de José não registrados na Bíblia, ele teve somente Asenate como esposa. Segundo o relato bíblico, durante os anos de abundância no Egito, Asenate deu à luz os 2 filhos de José. O primogênito, Manassés, foi assim chamado para significar aquele que faz esquecer. José explicou o significado desse nome ao declarar: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. O segundo filho de José e Asenate recebeu o nome Efraim, cujo significado transmite a ideia de ser próspero. Novamente, José elucidou o significado desse nome ao afirmar: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Os 2 filhos de Asenate se tornaram antepassados de tribos em Israel, devido a Jacó ter concedido a José uma bênção dupla. Curiosamente, apesar de Efraim ser o filho mais jovem de José, ele recebeu a bênção principal em detrimento de seu irmão Manassés. Durante o momento da bênção, José tentou persuadir Jacó a abençoar seu filho mais velho. Porém, Jacó explicou que, embora Manassés se tornasse um povo numeroso, a descendência de Efraim seria ainda maior e mais notável. Essa profecia de Jacó foi confirmada no curso subsequente da história bíblica, já que a tribo de Efraim alcançou grande proeminência, emergindo como a mais emblemática entre as tribos do norte.
Por fim, nada mais se sabe sobre a história de Asenate. A Bíblia não traz qualquer informação sobre sua morte, mas é certo que ela viveu toda a sua vida no Egito ao lado de José. Contudo, como é comum em relação a outros personagens bíblicos, sobre os quais a informação é escassa, lendas judaicas antigas emergiram em torno de Asenate, visando preencher as lacunas sobre sua história. Inquestionavelmente, o fato de um hebreu, descendente de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão, que faz parte da linhagem da aliança, ter se casado com uma mulher que era filha de um dos sacerdotes mais proeminentes da religião egípcia daquela época, é algo que desperta a atenção. Uma das lendas mais difundidas nesse contexto sugere que Asenate, ao se casar com José, teria supostamente renunciado à sua religião pagã e adotado o culto ao Deus de Israel. É fato conhecido que a influência imediata de José no Egito foi considerável, tornando plausível que essa influência tenha de alguma forma afetado a vida religiosa de várias pessoas, incluindo a sua esposa. No entanto, é importante destacar que não é possível afirmar com absoluta certeza a veracidade dessas suposições. Para finalizar, vale a pena mencionar o enigmático livro apócrifo intitulado José e Asenate. Nessa obra apócrifa, uma narrativa romântica e fantasiosa é apresentada sobre como José e Asenate se encontraram e se uniram. A autoria dessa obra é incerta, e ela possivelmente foi escrita em Alexandria entre o 1º século a.C. e o 1º século depois de Cristo. O conteúdo do livro pode ser dividido em duas partes distintas. Na primeira parte do livro, o romance entre José e Asenate é minuciosamente descrito, apresentando uma trama típica de amor que envolve elementos como rejeição, arrependimento e paixão. Ambas as partes inicialmente demonstraram relutância em iniciar o relacionamento, porém, diante de eventos miraculosos, tanto José quanto Asenate acabaram por aceitar um ao outro, culminando na conversão de Asenate à fé no Deus de José. Já na segunda parte da obra, o casamento de José e Asenate enfrenta adversidades. Segundo a narrativa, o filho de Faraó desenvolve um desejo por Asenate e, com a intenção de concretizar esse intento, busca eliminar José. O filho de Faraó até mesmo tenta convencer os irmãos de José a colaborarem com seu plano. A história culmina com a morte de Faraó e de seu filho, e José assume o trono do Egito de maneira surpreendente. Apesar dos detalhes meticulosos apresentados, é crucial reconhecer que essa obra é simplesmente uma narrativa fictícia, elaborada no contexto da diáspora judaica no mundo helenizado. É possível que o autor tenha pretendido explorar questões relevantes desse contexto, como os casamentos mistos. No entanto, é essencial compreender que essa obra jamais deve ser equiparada à confiabilidade do texto bíblico, além do relato reproduzido nela. A verdade é que a única informação genuinamente consistente e confiável sobre Asenate é aquela preservada na Bíblia. Se o conteúdo deste vídeo lhe interessou, por favor, deixe um comentário compartilhando se você já estava familiarizado com a história de Asenate e sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo.